Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulos 3, 4 e 5. Capítulo 1 e capítulo 2, a gente já percebeu que Paulo está fazendo a defesa do seu apostolado, do seu ministério, e também fazendo recomendações à igreja de Corinto. Por quê? Porque havia falsos mestres infiltrados lá, alguns judaizantes, outros proferindo heresias, e Paulo vai continuar explanando, orientando e fazendo a sua defesa do apostolado. E aí, Paulo vai começar a fazer a seguinte pergunta no capítulo 3. Será que com isso mesmo estamos começando a nos recomendar nós mesmos novamente? Paulo está falando aqui que ele tem consciência de que tudo que ele fala, que escrevia, era passível de ser torcido, ser usado de forma hostil. Mas ele está falando aqui para os falsos mestres. Vou ter que nos recomendar novamente? Será que precisam de algumas cartas de recomendação, para que vocês, ou para a parte de vocês? Vocês são nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas do coração humano. Não sei, Paulo está dizendo aqui que ele pregou, e a conversão deles é o resultado do ministério, porque ele escreveu o Evangelho dos corações. Está contrapondo aqui as pessoas que estavam questionando isso dentro da igreja de Corinto. E aí vai colocar: ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não de letra, mas do Espírito, pois a letra mata, o Espírito vivifica. Meu irmão, minha irmã, aqui a gente tem que fazer um ponto. Quando a gente vai estudar o estudo de teologia, muita gente fala assim, conforme eu ouvi, porque a letra mata. Que a letra mata, como se dissesse que a letra, o conhecimento da teologia, o conhecimento da palavra, matasse. Não. O que está falando aqui é que a letra da lei, ela não tem o poder de salvar, mas de condenar, mas o Espírito vivifica. O que está dizendo aqui? Que o Espírito vivifica, o Espírito Santo deixado por Jesus Cristo, nos orienta, nos confronta, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas o que ele está dizendo aqui não é a letra escrita, o conhecimento que mata. O que mata é a letra da lei. A lei não foi feita para salvar, foi feita para punir e para deixar para as pessoas caminharem dentro no trilho dela. Se você não cumpriu a lei, você está passivo de morte ou de punição. Mas Jesus Cristo salva. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que devanecente. Aqui está dizendo que o ministério que trouxe a morte foi gravado dentro de pedra. Está falando o quê? Da letra da lei, está falando dos mandamentos, falando da letra da lei. Não será o ministério do Espírito ainda mais glorioso, porque a lei é boa, mas não salva. Mas os homens distorceram a lei. Não será o ministério do Espírito Santo aqui está falando, ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe a condenação, quanto mais o ministério que produz justificação. Ele está dizendo que a lei foi dada e ela era gloriosa, mas não salvava, trazia o quê? Condenação, como está escrito aqui. Mas o ministério glorioso é o que produz justificação. Qual é o ministério que produz justificação? O ministério de Jesus Cristo, que foi a cruz, nos salvou para nos justificar e nos livrar da condenação do pecado. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o esplendor que devanecia. Está falando ali da entrada, Paulo está falando aqui do tabernáculo, do Santo dos Santos, colocava um véu que você não podia adentrar. Né? Na verdade, a mente dele se fechou, pois ainda até hoje mesmo o véu permanece quando é lida a antiga aliança. Ou seja, não foi tirado o véu, né? Não foi retirado, porque somente em Cristo ele é removido, ou seja, revela-se, o véu foi rasgado de cima e embaixo, ou seja, não foi rasgado de baixo para cima, de cima para baixo. Jesus Cristo veio e rasgou o véu de cima e baixo, que a gente pode agora ter acesso livre ao Senhor Jesus. Ele é o nosso intercessor junto ao Pai e que nos livra da condenação e falou claramente acerca da justiça, que é o seu Evangelho. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado.
Ora, o Senhor é Espírito. Onde é o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Meu irmão, minha irmã, é preciso ter em mente aqui uma coisa: onde é o Espírito de Deus, aí há a liberdade. A liberdade no Senhor. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convém. A liberdade do Senhor. O Senhor nos liberta, mas nós só somos verdadeiramente livres quando nós trilhamos o caminho do Senhor, ouvimos o Espírito Santo. Nós só somos verdadeiramente livres quando nos tornamos escravos do Senhor. Somos livres no Senhor. Como Paulo fala, não sou eu que vivo, mas Cristo vem. Esse deve ser o nosso objetivo. E Paulo vai falar ainda da fragilidade do ser humano. Portanto, visto que temos esse ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos engano nem torcemos a palavra de Deus. Está falando a respeito das pessoas que fazem uma teologia ou falavam, inventam coisas que não estão no Evangelho, trazendo culpa e não salvação e não libertação. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. E ele vai falar, Paulo está falando aqui também da sua misericórdia, quando Deus chama e comissiona e dá uma tributo aos seus servos, ele também fornece as ferramentas, o conhecimento, as forças necessárias para perseverarem em meio a dificuldades, né? Capacita. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo do Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Ou seja, Paulo prega a Cristo Jesus, porque o Evangelho é de Cristo Jesus, não existe outro Evangelho. Das trevas, pois Deus disse assim, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que esse poder a tudo excede e provém de Deus, e não é de nós. Por que tesouro em vasos de barro? Porque o barro é uma coisa frágil, tinha-se por costume esconder coisas preciosas em vasos de barro. E Paulo está falando aqui da fragilidade da justiça humana, dele mesmo, de Paulo mesmo, porque nós não podemos nos salvar a nós mesmos, mas Cristo pode. Tira o véu, Jesus, na nossa conversão, nos é retirado o véu. Somos batizados do Espírito Santo e pelo Espírito Santo. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso coração o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada no nosso corpo. Paulo está dizendo das perseguições que ele sofre. Paulo não desanimou em momento nenhum, muito pelo contrário, né? Sempre esteve fortalecido. E Paulo vai falar sobre uma coisa muito interessante a respeito da ressurreição e a respeito da nossa passagem, que somos peregrinos aqui. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, nosso corpo, né? Temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, tememos, desejamos ser revestidos de nossa habitação celestial. E aí, Paulo aqui está falando que está aguardando a segunda vinda de Jesus está aguardando a parousia já naquele tempo, né? Porque Jesus veio, ressuscitou e foi. A partir daquele instante da vinda de Jesus, e a partir da ressurreição, a segunda vinda já começou a contar o tempo. A plenitude do tempo já veio. Agora nós estamos em processo de quê? De caminhando para o final da história. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando no Espírito, aqui dando o Espírito Santo, como garantido que está por Deus. Se o Espírito Santo nos é dado, ele habita em nós, está ao nosso lado, nosso amigo conselheiro, nos garante essa habitação celestial, essa ressurreição em Cristo Jesus e essa eterna moradia. E qual é a única forma da gente se reconciliar com Deus? Aceitando Jesus como seu único e Salvador. A gente está plenamente reconciliado. E aí, uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. Aqui, temor ao Senhor é dar graça, não é ter medo. É dar graças e louvor à obra do Senhor. O que somos está manifesto diante de Deus. E esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Nós estamos tentando novamente recomendar a vocês, porém lhes estamos dando a oportunidade de
de exultarem em nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências. Pois o amor de Cristo nos constrange. Estamos convencidos de que um morreu por todos. Jesus morreu por todos. E logo todos morreram. Nós morremos com Cristo. E Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. É o que Paulo fala. A vida que vivo eu, não vivo mais em Cristo Jesus. Que a gente tem essa certeza. A nossa certeza não é uma esperança vã. A nossa esperança é uma certeza que há de se cumprir isso. A vida eterna em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós. Amém.